Coloquei aqui para gravar. Pronto, já começou a ser gravado, tá? Então vamos nos divertir de montão. Eu vou espelhar a tela para a gente já dar início, tá certo? Opa. Compartilhar a tela. Cara, todo mundo já tá vendo, né? Então. Sim? Beleza. Então bora lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre polaridade das ligações. Que das ligações das moléculas. Gente, existem algumas maneiras de se observar a polaridade das moléculas. A principal delas deve ser feita utilizando-se a geometria molecular, mas lógico que não é a única maneira, tá? Então, nessa aula nós vamos ver esta maneira da análise sem precisar fazer a geometria molecular. Tá? Então, gente, de acordo com o dipolo da molécula, de uma molécula, ela pode ser classificada de duas maneiras, certo? Esta abençoada, ela pode ser polar, tá? Ela pode ser classificada como polar. Neste tipo de molequinha, quando ela é polar, ela possui polos, um positivo e um negativo. Outra é que o momento de polo, que nós carinhosamente vamos chamar de μ, ele é diferente de zero. Então, isso caracteriza uma molécula polar. Já uma molécula apolar, ela não tem polos. Já que ela não tem polos, o momento dipolar dela ele é igual a zero. Certo? E aqui fica muito claro essa distinção, certo? Onde você tem polos e onde você não tem polos. Alguma dúvida até aí? Por enquanto não. Beleza. Então vamos lá. Ó. De modo geral, as moléculas apolares
possuem gente, e aqui são duas características, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui de modo geral. Então, nós vamos ter exceções. E estamos falando das moléculas apolares, tá? Então, você vai fazer o seguinte, por quê, amados? Como só existem dois tipos, as apolares e as polares, é bem simples. Se nós fizermos a análise para a polaridade, que é a mais fácil, se ela se enquadrar, ela é apolar. Se ela não se enquadrar, ela é polar. Entendeu? Então, só são dois pré-requisitos aqui, tá? Então, vamos lá. O pré-requisito é que o átomo central não deve ter elétrons livres. Então, esse é um primeiro pré-requisito. O átomo central não deve ter elétrons livres. Segundo pré-requisito, os átomos periféricos, que a gente pode chamar de átomo ligante ou átomo periférico, devem ser todos iguais entre si. Então, amado, se uma molécula se enquadra nessas duas classificações, então ela vai ser chamada de apolar. Só que, lógico, que nós temos algumas exceções. Tá? Esse Al são átomos ligantes. Tá? Tirar um print, terminar de copiar. Como é? Posso passar? Não posso passar? Rapidinho, deixa eu esperar aí um pouquinho. Tá bem. Pode explicar de Eu novo tô essa dizendo... segunda característica? Posso o quê? Explicar de novo essa segunda característica do apolar? Posso sim. Mas eu vou explicar, Andrezinho, mas quando a gente for aplicar, eu acredito que vai ficar hiper mais fácil. Mas é o seguinte, ó. Quando nós falamos em átomos periféricos ou átomos ligantes, são todos os átomos que não são central. Então, se todos os átomos que estiverem ligados ao átomo central forem iguais entre si, a molécula é apolar. Se esses átomos ligados ao átomo central forem diferentes, então a molécula ela é polar. Entendi, obrigado. Deu certo, gente? Já posso passar, né? Beleza. Agora, gente, vamos falar das exceções, tá?
Tá bom? Ô, Jesus. Tá. As duas exceções são as seguintes. X é F2 e a X é F4. Na X é F2, você tem XE, F, F. Um par de elétrons, um par de elétrons, outro par de elétrons. Beleza. Você observando, o átomo central tem elétrons livres. Então, era para ser classificado como polar. Contudo, estes momento de polo, ele dá zero. Esse momento de polo dá zero. E o vetor resultante aqui para flúor, ele também se cancela. Então, esta molécula aqui, apesar de ter elétrons livres, ela é apolar. Esse momento de polo dela é igual a zero. Essa é a primeira exceção. Na segunda exceção, nós temos xenônio, temos um par de elétrons livres, temos outro par de elétrons livres. Tem um flúor, tem um flúor, tem um flúor e tem um flúor. De novo, o átomo central tem elétrons livres, só que estes se cancelam, certo? O vetor deles se cancelam. E agora olhe os ligantes. Um ligante, dois ligantes, três ligantes, quatro ligantes. O vetor resultante entre eles também se cancela, da mesma forma que se cancelam aqui nesses dois. Então, se todos os vetores se cancelam, esse μ é igual a zero, que é o momento de polo. Se o momento de polo é igual a zero, essa molécula também é apolar. Watson, qual é o troço? Por quê? Ela, mesmo tendo elétrons livres, a molécula é classificada como apolar. É essa a exceção. Só fiquei meio confuso na parte do triângulo ali, que ele se anula também, é? Isso, ó, vamos lá. Bom, fazer aqui. Se você tem o xenônio, só os elétrons, X, X, X elétrons. Então, ó, o vetor resultante aqui, cara, desse, como é tudo elétron, aqui você tem um ângulo de quanto? 120 graus. Então, este vetor resultante é igual a este vetor resultante aqui. Aí, este vetor 1 e 2 são iguais. Só que um é positivo e o outro é negativo. Então, isso aqui vai dar quanto? Zero. Lembrar lá do vetor da física. Tranquilo? Eu esperei eu ouvir vetor em aula de química, mas ok, entendi. Como é, Andrezinho? Nunca pensei que eu ia ouvir sobre vetores na aula de química, mas eu entendi. É a mesma entendimento de vetor
lá da física é o mesmo daqui, tá? Só que é o seguinte, as outras análises que nós vamos fazer, André, elas não precisam de vetor. A gente vai fazer de maneira dedutiva. Mas eu tinha que explicar essas exceções. Eu tinha que explicar essas exceções para... E só dava para explicar por vetor. Então, teve que ir o vetor mesmo. Se não tem tu, vai tu mesmo. Eu posso continuar? Pode. Ou tira logo o print, que eu vou para outra página. Tá, vamos lá. Aplicação. Tá. Gente, eu vou colocar uma série de moléculas e nós vamos fazer de maneira dedutiva a polaridade. Então, para isso, vamos lembrar que as moléculas apolares, o átomo central não tem elétrons livres, salvo as nossas exceções, e os átomos ligantes devem ser iguais entre si. Tá. Então, sempre é essa análise que nós vamos fazer. Vou colocar aqui alguns molequinhos. CH4, H2O, BeCl2, C2H6, C6H6, SF4, SF6, HCl, XeOF4, CH2, Cl2. Pronto. HCl é uma coisa tipo assim, meio, né? Mas para dizer que a gente não colocou, vamos colocar. E água, pelo que eu me lembro, era o polar também. Que? A água, até onde eu sei, ela é polar, né? Tá. Temos água polar. Justamente a gente vai determinar isso agora de uma forma bem fácil, tá? Então vamos fazer análise, gente. Vamos lá. Nossa análise é primeiro, como vai determinar a polaridade, é importante que saibamos quem são os átomos centrais. Então, átomo central, carbono, oxigênio, berílio, enxofre, aonde tem átomo central, né? Enxofre, xenônio e carbono. Aqui no C2H6 tu não tem um átomo central, no C6H6 tu não tem um átomo central. Tá bom? Quando se identifica, Quando se identifica o átomo central, é importante que saibam também a família. Então, 4A, 6A, 2A,
6A, 6A, 8A, 4A. Entendido até aí, gente? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Pronto, então vamos lá. Gente, vocês, eu não sei, quando eu compartilho a tela para vocês, vocês conseguem me ver? Conseguir consegue, mas fica com uma imagem um pouquinho menor e com uma qualidade pior. Tá, mas vocês conseguem ver eu fazendo as coisas com as mãos? Sim, com um pouco de delay, mas consegue. Tá, bora lá. O carbono, ele é de que família? 4A, Ele tem quantos ligantes? 4, 4. Então, não sobra elétrons livres. Correto? correto. Agora eu pergunto, esses átomos que estão ligados ao carbono são todos iguais entre si ou tem algum diferente? Todos iguais. Todos iguais. Então, esta molécula é apolar, porque ela atende o pré-requisito 1 e atende o pré-requisito 2. Vou colocar pré-requisito 1, o átomo central não tem elétrons livres, e o pré-requisito 2, o átomo central, todos os ligantes dele são iguais. Entenderam como é a jogada? Sim. Pronto. Agora a água. Quem é o átomo central? O oxigênio. E ele é de que família? 6. Mas ele tem quantos ligantes? 2. 2. Então sobra elétrons livres? Sobra e muito. Sobra e muito. Então essa molécula, ela é polar, porque ela só atende o pré-requisito 2. Ela não atende o pré-requisito 1. Os seus ligantes são iguais entre si. Só que como o átomo central tem elétrons livres, então ela é polar. Tranquilo? Tranquilo? Agora, BCl2, cloreto de berílio. O berílio é de que família? 2. Ele tem quantos ligantes? 2. 2. Então ele tem elétrons livres? Não. Não, ele não tem elétrons. E esses ligantes são iguais ou diferentes entre si? Iguais? Iguais. Então a molécula é o quê? Apolar, porque ela atende tanto ao pré-requisito 1 quanto ao pré-requisito 2. O que eu quero que vocês vejam? Que para que ela seja classificada como apolar, ela tem que preencher os dois pré-requisitos. Se ela não preencher os dois pré-requisitos, ela vai ser polar. Só que aqui a gente tem uma coisa bem divertida. Tu tá vendo aqui C2H6 e C6H6? Esses abençoados aí são compostos orgânicos. Tá? É um composto orgânico. Até onde eu me lembro, o composto orgânico, a maioria não era apolar, não? Isso. Compostos orgânicos. E eles são classificados como o quê? Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. E todos os hidrocarbonetos, eles são apolares. Por que ele é apolar? Porque ele é um hidrocarboneto. Tudo bem até aí? Tudo bem. Olha lá. Então, CF4, o tetrafluoreto de enxofre. O enxofre é de que família? 6. 6. E ele tem quantos ligantes? 4. 2, 3, 4. Sobrou elétrons livres?
Sobrou. Então ele é polar, porque ele só atende ao pré-requisito 2. O CF6, o enxofre da 6A tem 6 elétrons, mas também tem 6 ligantes. Então não sobra elétrons livres e todos os ligantes são iguais entre si. Se todos os ligantes são iguais entre si, então a molécula é apolar, porque ela vai atender o pré-requisito 1 e o pré-requisito 2. HCl, não tem nem o que se discutir aí, né? A molécula é polar e ela não atende nem o pré-requisito 1, nem o pré-requisito 2. O xenônio, um oxigênio e 4 flúor, né? É o oxtetrafluoreto de xenônio. Ó, já não cumpriu a 2 aí, né? Bora aí, pensa aí, um minutinho. Eu diria que é polar por causa que, né? Se tem um oxigênio ali no meio, já não vai cumprir a 2. Tá, esse átomo central aí, ele tem elétrons livres? Tem. Tem. Então ela já é o quê? A polar, quer dizer. Polar. Eu falei errado. Ela já é polar e não atende nenhum dos pré-requisitos. Por quê? Porque ele tem elétrons livres e os ligantes são diferentes entre si. Um é o oxigênio, o outro é o flúor. Tudo bem? Júlio? E essa quarta aí, ela é polar ou apolar? Ela é polar, mas ela cumpre a segunda regrinha. Isso, ela é polar. Ah, não, quer dizer, a primeira regrinha. Falei Ela, errado. isso. Aí o átomo central tem elétrons livres. Ele segue a primeira regra, mas não segue a segunda, porque os átomos são diferentes entre si. E é assim que a gente faz. Não precisei usar geometria, não precisei saber isso e aquilo. Só com essas informações já dá para determinar a polaridade da molécula. Professor, Oi, o senhor pode explicar só mais uma vez essa parte dos átomos ligantes devem ser iguais entre si? posso. Ó, no caso do CF6, vem aqui, vou colocar no canto. CF6. O átomo central é o enxofre. Então, tu tem 6 flúoros aí ligados. Ó. Aí a minha pergunta. Aqui está o átomo central. Os átomos periféricos são iguais ou diferentes entre si? Um flúor é igual ou diferente do outro flúor? Igual. Igualzinho, né? Então, essa molécula é apolar. Porque o átomo central não tem elétrons livres e todos os ligantes são iguais entre si. Já nesta molécula, XeOF4, tu tem um xenônio com um par de elétrons livres, uma dupla com oxigênio, flúor, 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 flúor. Aí aqui você tem o átomo central, você tem um par de elétrons livres, você tem, tem o oxigênio como um ligante e tem flúor, 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 flúor. Então, aí, tanto os átomos ligantes ao átomo central têm diferença entre si, o oxigênio é diferente do flúor, como o átomo central, ele tem elétrons livres. Então, essa molécula é polar. Entendi, professor. Obrigado. Nada, Valdeci. Estamos aqui é para isso. Ativo. Professor, porque o HCl é polar?
O HCl é polar porque o hidrogênio é diferente do cloro, então não tem como anular. Para ser Ok. apolar, Lilian, No campo central? não tem átomo central. Que é Ah, o tá bom. seguinte, Lilian, como só tem dois, tu tem o hidrogênio ligado ao cloro. Tem como essa ligação ser cancelada de alguma forma? Não. Não, porque o cloro é negativo e o hidrogênio é mais eletropositivo. Ó, formaram-se dois polos. Então ela é o quê? Polar. Entendi. Obrigada. Nada. E então a explicação oposta seria mais ou menos no caso dos hidrocarbonetos ou Lucas? Como assim, Chico? É que eu queria saber por que os hidrocarbonetos em específico são apolares. É porque sempre vai cancelar o vetor resultante deles. Sempre. Só se eu fizer uma estrutura. Quer que eu faça uma estrutura aqui? Por exemplo, ó, a do próprio CH4. Vou colocar aqui, CH4. O que tu aplica para o hidrocarboneto mais simples, tu vai aplicar para os outros. Então, carbono, CH, H. Tá, quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? Carbono, né? Então, ó, tu tem um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor para cá e um vetor para cá. A minha pergunta, esses vetores, eles vão se cancelar entre si ou eles não se cancelam? Eles se cancelam? Se cancelam, eles se cancelam muito. Por que eles vão se cancelar? Não estou vendo, Vatos, eles se cancelando. Beleza. Este vetor vai se cancelar, vai formar um vetor resultante, e esse vai formar um vetor resultante para cá. Certo? Quem não apareceu ainda aí? A internet não está me ajudando muito, gente. Pronto. São esses dois vetores verdinhos que vão se cancelar. Pronto. Isso aí são ligações. Isso aí é polaridade. E agora a gente vai para ligações intermoleculares. Tá? Essas ligações intermoleculares, elas são originadas da interação entre as molécula e molécula-partícula. Então, as ligações intermoleculares, elas, de forma geral, elas têm essa origem. Quando essas moléculas vão interagir uma com a outra, ou uma molécula vai interagir com qual é o nome? Com um outro átomo, ou um outro íon, outra partícula, tá? Uma coisa que você tem que entender aqui é que quanto maior for a polaridade, certo? Maior a força de interação.
Tudo bem? E o resultado disso aqui são substâncias com maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá, lembrando aqui, gente, observação. As ligações intermoleculares não são o fator determinante disso, tá? Elas contribuem, mas não são os fatores determinantes, certo? Um dos principais aonde esse tipo de situação ele vai ter um determinismo mais acentuado, uma maior determinação, são em substâncias isômeros. Tá? Watson, o que é uma substância isômera? Os isômeros são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, você tem substâncias diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Tá bem? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Posso continuar? Beleza, valeu, Dré. Exemplo. Vou colocar um isômero inorgânico. Porque aí vocês veem isômero orgânico no próximo ano, tá? PT, Cl2, CH3,2. A geometria desse abençoado é quadrado plano. Então, amados, essa substância ela pode se dar de duas maneiras. Você tem um PT, Cl, Cl, CH3, CH3, uma metila. Ou aqui você pode um PT, Cl, Cl, CH3, CH3. Aí eu pergunto, essas duas substâncias são iguais ou diferentes entre si? Iguais? Aí que tá, Andrezinho. São substâncias diferentes. Por que são substâncias diferentes, cara? Aí você me deixaria complexo, que eu pensaria, talvez seja porque os vetores se anulam, um e outro, né? Porque essa molécula aqui, ela é polar. Já essa molécula aqui, ela é apolar.
Não tem por onde você puxar. Se você fizer o resultante aqui, ele é igual a esse resultante aqui. Se você fizer o resultante por aqui, é igual ao resultante por aqui. Então, não importa por onde você puxe. Porque aqui, ó, você tem esse com esse, e aqui esse com esse. Já que você tem aqui, aqui, e aqui com aqui, ó. Então, essa molécula é polar, enquanto a outra é apolar. Então, como você tem moléculas com arranjos diferentes e polaridades diferentes, então isso é classificado como fenômeno de isomeria. Então, são substâncias diferentes porque elas têm polaridades diferentes. Tá bem? Isomers diferentes porque têm polaridades diferentes. E com isso nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Muito boa, né? Muito boa, professor. Eu gostei muito, na verdade. Foi suave, o assunto foi tranquilo. Pelo menos para mim. Eu achei, né? Tio, na página passada, antes daquela ali, o OBS que da ligação intermoleculares não são o fator determinante. Por que não? Só... Porque o peso molecular também é um fator determinante. Quanto maior for a massa molar, maior vai ser o ponto de fusão e ponto de ebulição também. Só que para os isômeros, isso não se aplica. Porque, como é... porque a isomeria, os compostos têm a mesma fórmula molecular. Então, eles têm a mesma massa molecular. Então, o peso não vai ser determinante. O que vai ser determinante vai ser a polaridade. Porque como é o nome, meu Deus? Nos isômeros, a superfície de contato, a polaridade vai ser diferente. E isso vai impactar no ponto de fusão e ponto de ebulição diferenciados. Tá bem? Tá bem. Não, Felipe. Nunca nem vi isso aí. Pois tchau, gente. Fiquem com Deus. Alô, alô, devolve o pau onde? Beatriz ficou calada hoje, quase não falou nada, pequeno. Falou, tio. Falou, Então, bom dia. bom dia, pequena. Ei, Fed! Sai do meio, Pedro. E João Guilherme, bora merendar.